licença, estamos de volta, viu? Então a gente agora vai pensar nessas informações, vai começar a colocá-las em prática, tá certo? A gente vai entender algumas diferenças porque a gente está pensando no modelo de negócio, a gente está idealizando algo que vai fazer um diferencial e também eu tenho o que a gente chama de modelo de negócio, ou seja, é algo, um protótipo, ainda é só uma ideia, é algo que você ainda está pensando, ainda não está formalizado, não está fechado. Então você tem como mudar. O outro ponto é o plano de negócio, que é mais estruturado. Então vamos ver rapidamente a diferença. Então o modelo de negócio é um modelo que ele trabalha com muitas incertezas, então você pode estar mudando ele. É uma fase inicial, então é a ideia do negócio, é um protótipo, é algo realmente inicial. Você tem várias ideias que podem ser validadas, várias hipóteses, né? Será que é isso? Será que é aquilo outro? Será que eu tenho demanda? Será que eu não tenho? Então, essa parte inicial pode ser utilizado para diversificar, certo, um negócio em consolidação. Então, eu estou trabalhando inicialmente só com lojas e eu vejo que eu posso entrar com a automatização. Então, a demanda existe e isso pode ser um grande diferencial para o seu negócio, tá? O plano de negócio, ele já vai trabalhar com um modelo mais maduro, mais testado, validado, tem pouco de diversificação e é uma fase que você consolida o negócio como um todo, tá certo? Então, um modelo é algo que antecede, vem antes do plano de negócio. Então, às vezes eu preciso abrir meu negócio de uma forma mais estruturada, então eu começo com a ideia de negócio, vou testando isso, no plano não, no plano eu preciso pensar nas etapas, no prazo, se eu vou precisar de um espaço físico, eu elaboro planilhas de custo, receita, se eu vou precisar contratar uma pessoa, ajudante. No caso do modelo, é algo que ainda está no ambiente inicial, tá certo? Então, o que é que vai dar uma forma, né? Então, a gente vai começar a pensar nesse quadro. O quadro Canvas é um quadro que ele nos ajuda a visualizar numa página só, certo? De uma forma bem simples, todo o seu modelo de negócio, toda essa ideia do que a gente já conversou até então, certo? Na primeira etapa. Então, aqui a gente vai começar a preencher isso e aí você vai fazendo passo a passo, tá certo? Eu vou ser bem direta, bem objetiva, porque a gente já falou bastante coisa no módulo 1, na etapa 1, e agora a gente vai preencher o passo a passo, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai ter a proposta de valor, tá? A proposta de valor, ela se você olhar aqui, eu queria só voltar um pouquinho sobre o quadro, porque eu queria que você imaginasse uma coisa. Imagine que a proposta de valor, que é esse vermelho, é você. Aquilo que você entrega de melhor. Na sua frente tem um cliente. Então, a gente vai ter aqui, no segmento de cliente, a quem você vai prestar o serviço. Como você vai se relacionar com esse cliente? Como é que você vai chegar até ele? Como é que você vai entregar o serviço, que são os canais? Como é que esse serviço vai ser entregue? Como é que você ganha dinheiro? É como se você estivesse no balcão de loja e você estivesse aqui na frente do cliente e ali você tem esse contato presencial, você vai vender o serviço, certo? Então, ali é o que a gente disse que é a frente do negócio, você apresentando. Imagine que você precisa de uma estrutura atrás para lhe dar suporte no seu trabalho. Então, você precisa de parceiros, você precisa saber que atividades você precisa fazer para que você entregue esse serviço para o cliente que está ali na sua frente. E você tem os recursos. O que é que você precisa desses recursos para viabilizar? Quais são os custos? Quais são as despesas? Então, isso está atrás de você. É como se eu estivesse nas costas, tudo que eu preciso para que eu possa prestar serviço. Então, eu preciso de equipamento, de material, de ajudante, eu preciso das lojas, eu preciso de fornecedores. Então, está aqui atrás de mim, certo? O cliente nem precisa saber, tá? O que importa é o que você está fechando com ele, beleza? Dominado isso? Olha e preste atenção nesse quadrinho que a gente só vai fazer um passo a passo agora, bem rapidex, para que você registre isso e você pode repetir quantas vezes você quiser essa etapa, porque essa etapa é a etapa prática, tá bom? Então, a gente vai lá na proposta de valor. A proposta de valor, certo? É aquela razão, o motivo que a pessoa vai comprar o serviço de você. Então, ele vai comprar ou ela vai comprar de você por quê, certo? Então, por que eu vou comprar aquele serviço? Lembra da imagem que eu coloquei lá, da pintura Mega Power Ranger Plus Gatorade linda e aquela outra bem cebosinha, cebosa, viu? Pronto, eu vou lá
não vou para um concorrente porque ele tem uma pintura ruim, porque ele tem um serviço ruim, e eu vou comprar de Antônio, que é a pessoa mais preparada, mais capacitada, com a melhor proposta de valor para cuidar da minha pintura, da minha casa. E aí a gente tem a segmentação do cliente, ou seja, eu estou aqui prestando um serviço melhor para você, certo? E eu vou trabalhar com que cliente? Se eu posso trabalhar com só lojas, a parte de pessoa jurídica, não só trabalho com pessoa jurídica. E aí você precisa pensar que pessoa jurídica, eu preciso talvez pensar, já colocar na minha estrutura, de formalizada, ou ser um MEI. E se a empresa vai crescendo, você vai chegando a um ponto que é microempresa. Vou faturando mais e vou atendendo mais, então eu preciso ter uma estrutura que possa comportar o tamanho da minha empresa. Então você pode começar com micro para emitir nota fiscal, porque as empresas em geral pedem que você tenha a prestação de serviço registrada em uma nota fiscal para receber o pagamento, tá certo? Então aqui você pode ter essa demanda, que muitas vezes acontece anualmente. Às vezes, quem trabalha com arquitetura, com eventos, por exemplo, você precisa de pintor praticamente a cada evento. Quem trabalha com exposições, tem pintores que são especializados em exposições, na parte de artes. Então, toda vez que abre uma exposição artística no museu, por exemplo, a parede tem que ser pintada. É sempre uma renovação. Então, isso tem demanda. Tem muitos espaços que precisam, públicos, privados, que podem contratar o seu serviço. Você pode ter, por exemplo, um segmento que é, eu trabalho com mulheres, eu gosto de trabalhar com mulheres. Elas são detalhistas, eu sou uma pessoa detalhista, eu gosto da forma que elas tratam, são mais tranquilas, educadas, mas são exigentes. Então, eu tenho um perfil desse cliente. Eu vou trabalhar com essa cliente que gosta de beleza, mas eu gosto de trabalhar com as clientes da Zona Norte, certo? Eu tenho sempre demanda com clientes na Zona Sul. Então, você vai entendendo qual é o segmento que você pode atuar. Eu vou trabalhar, mas eu tenho muita procura para homens que são solteiros, jovens, moram sozinhos e eles não têm tempo, certo? Para ficar vendo. Então, ele quer uma pessoa de confiança que faça um trabalho diferenciado e entrega, confia, percebe? Outros são casais que moram em casas e apartamentos que têm um bom gosto, são apartamentos bem decorados, então tem um refinamento, não é uma pintura básica, geralmente são pinturas que são personalizadas, então ele tem uma paleta. Falar nisso, você anda com sua paleta de cores para cima e para baixo, é bom andar, viu? Não é só arquiteto e design de interiores que tem essa paleta, não. Eu acho que é importante vocês andarem como instrumento, porque pode ser que a pessoa não tenha pensado em pintar de uma cor diferente e você apresenta uma proposta. E tem uma outra coisa que acontece, certo? Que é assim, muitas vezes a pessoa não quer mudar de cor de uma parede que é colorida, porque vai dar trabalho, porque precisa de mais demão. Então, eu já vi essa situação e isso se chama preguiça. Eu tenho que dizer isso para vocês. Às vezes você sente que a pessoa não tem aquele bom gosto assim, boa vontade de fazer aquele serviço, está fazendo meio por obrigação. Então você percebe, então aquilo dali já é uma vibe meio chata. Então quando você chega lá com uma proposta, com animação, com ideias, também o cliente vai ficar entusiasmado com você e você vai dando opções boas, acessíveis para ela. Uma outra coisa importante são os canais. Então, os canais é como você vai fazer com que esse serviço chegue ao cliente. Então, o seu serviço pode chegar ao cliente a partir de parcerias com distribuidores, com lojas parceiras, com equipes de venda, certo? Tem muita gente do ramo, na área de construção civil, na área de pinturas. Então, você vai montando uma rede de contatos que vai fortalecendo para que as pessoas possam indicar seu trabalho, seja boca a boca, ou também porque você tem um site, pequeno site, tem muito pouco profissional de pintura com site na internet. E talvez isso seja uma oportunidade, porque você pode dar uma visibilidade ao seu trabalho muito maior. Você colocar lá no Google, pesquisar pintor profissional, empresa de pintura profissional, e você acha muito pouco comparado à quantidade de profissionais que existem no mercado hoje em Pernambuco. A web, eu posso ter uma loja, pode ter um stand, pode ser essa rede de contatos que é importante ter. E indicações, sem dúvida, é uma das que mais
são requisitadas, porque aí você sabe que teve uma experiência que foi muito boa. Então, boca a boca vai fazer toda a diferença também. Mas não deixe de usar o WhatsApp, Instagram e outros recursos que você pode fazer com que esse serviço chegue da melhor forma possível. Você entrega esse serviço presencialmente, mas você pode demonstrar nesse processo mesmo online, tá certo? Outro ponto importante é como você vai se relacionar com esse cliente, certo? Então, você pode se relacionar presencialmente, fazendo visitas. Por exemplo, você tem condomínios, então você pode fazer parcerias com administradores de condomínio, você pode trabalhar com outros fornecedores, com distribuidores de produtos de condomínio, e também fazer visitas aos síndicos, às síndicas, e aí apresentar também o seu catálogo de serviço, a sua experiência, fora as indicações que a gente conversou antes. Então tem o online também, então você tem o WhatsApp, faz aquele catálogo, deixa ele disponível, fácil no teu celular, e toda vez que você puder já vai passando. Olha, pede para os amigos, pede para a sua rede de contatos para que possa indicar o seu nome. Facebook, Instagram. E também classificados em sites. Hoje no mercado a gente tem muitos sites que você pode cadastrar o teu serviço, o teu nome, tua empresa e também serem facilmente achados. Então são formas de você se relacionar. E-mail, telefone, WhatsApp. Os clientes gostam desse serviço personalizado, de serem bem queridos, bem tratados. A outro ponto que ainda envolve essa coisa do serviço, né, do que está na minha frente, né, pensar no canvas, naquele quadro, eu estou ainda na frente. Então, aqui, o quinto ponto é a fonte de receita. Então, eu posso faturar, vender por projeto, eu posso vender por metro quadrado, eu posso pensar numa consultoria, numa assessoria, certo? Fazer uma avaliação. Se você faz uma avaliação, se você cobra, então, de repente, você faz várias visitas, o teu tempo também faz parte. E aí, muitas vezes, você cobra uma visita para fazer uma avaliação, certo? Para montar um orçamento e, de repente, se a pessoa fecha, você pode até deduzir do valor do seu projeto. Então, isso vai também criando valor para que você não passe o dia só visitando, sem necessariamente girar, porque você também tem custo com deslocamento, com seu tempo, sua equipe, enfim. Uma outra coisa é aluguel de equipamentos. Às vezes você tem equipamentos que você, por exemplo, você trabalha com condomínios e ao invés de você alugar, você já tem um equipamento porque já foi investido ao longo do tempo. Então, pode ser que outros profissionais precisem desses andaimes, estão disponíveis e você pode usar também para ganhar dinheiro, tá? Outras coisas bem interessantes são as comissões de parceiro, né? Então, às vezes você indica um parceiro e ele comissiona você pelas indicações, seja produtos inerentes, né? Geralmente produtos inerentes ao serviço de pintura, os materiais, a tinta, enfim. Anúncios online. Quando você tem site, quando você publica isso, você pode também ganhar dinheiro com os anúncios online. Ou seja, toda vez que a pessoa clica, isso é remunerado para você, tá certo? E se você ficou curioso ou curiosa com essa possibilidade, nós temos no Sebrae cursos específicos para como você vender no Instagram, vender no Facebook, no WhatsApp Business. Então, entre em contato com a gente pelo site, pelo aplicativo do Sebrae e você vai vendo que tem um universo maravilhoso de aprendizado, tá bom? Não perde essa chance, não. Aquele ponto que a gente começa a pensar no que eu tenho atrás de mim para que eu possa vender, para que eu possa prestar o serviço da melhor forma possível. Então, eu tenho alguns recursos que eu preciso ter. Então, eu tenho um ponto de venda. Geralmente, você tem o material em casa, tudo. Tem muita gente que tem todos os equipamentos, não tem necessariamente um espaço físico alugado para o trabalho como pintor, para oferecer. Muita gente tem em casa mesmo, faz algo mais doméstico e aí oferece o serviço, tá? Mas quem já tem uma estrutura, que já precisa de um espaço alugado para colocar equipamentos, para colocar materiais, para poder ter uma organização, uma administração do serviço, então é importante ter esse ponto de venda para poder fornecer informações ou mesmo guardar os materiais que são necessários e protegê-los. Você tem vendedores, equipamentos, às vezes você tem algumas pessoas que elas fazem esse papel, você tem um auxiliar que tem um papel de venda, que faz uma visita, ou mesmo você faz esse trabalho como vendedor do teu próprio serviço, do teu próprio negócio.
Então, você é o empreendedor, a empreendedora e também faz o papel de venda. Você precisa, às vezes, de uma contabilidade, porque a gente espera que você fature cada vez mais, pegue mais serviço e precise crescer. E quando a gente começa a crescer, se torna microempresa, então é necessário, muitas vezes, ter um serviço de contabilidade para ajudar você na prestação de contas, de como faturar, emitir nota, enfim. Outra questão é financiamento. Às vezes você quer fazer um financiamento para comprar equipamentos. Então, temos muitas linhas de crédito que facilitam para o microempreendedor e para a microempresa também. Um profissional especialista em uma consultoria. O Sebrae tem consultores que você pode contratar, certo? Tem o Sebrae Tech, que é um programa em que ajuda também o empreendedor com serviços mais técnicos, então você pode usar essas fontes. Também o pagamento pelo uso, tá certo? Então, essa parte, tudo vai ajudando para que sua proposta de valor aconteça. Esses são os recursos imprescindíveis, tá bom?